não conta-nos o nome dela, mas nós sabemos que a mãe dele era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. E eu já comentei aqui essa semana um pouco sobre esse assunto. É interessante que Deus, de vez em quando, às vezes, ele acaba escolhendo o caminho mais difícil, aparentemente. E quando a gente percebe, em várias vezes, em várias histórias que nós estudamos a Bíblia, a gente percebe que Deus aparentemente escolhe o caminho mais difícil como um recado às pessoas, para poder dizer a elas que quem vai resolver o problema é Ele, não somos nós. Aqui, mais uma vez, Ele escolhe um caminho difícil. O povo havia feito o que era mal perante o Senhor, havia feito o que o Senhor reprovava. E por isso, segundo o texto bíblico, Deus havia entregado eles nas mãos dos filisteus. Eles estavam sendo subjugados por esse povo, que era um povo inimigo do povo de Deus. E Deus, em sua misericórdia, Ele levanta uma pessoa, Ele decide resolver o problema. Ele pega e fala o seguinte: olha, eu vou libertar vocês. E essa libertação vai ser através de um homem, de uma pessoa. E essa pessoa, no caso Sansão, essa pessoa abençoada, no caso, Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. É claro que o povo não estava vivendo próximo dos caminhos de Deus, mas eu tenho a impressão, e eu me levo a pensar, de que Manoá e sua esposa não eram os únicos fiéis naquele tempo, naquela época. Provavelmente haviam outras pessoas, haviam outros casais, casais que já tinham filhos, casais que tinham condições de ter filhos, mas Deus escolhe justamente o caminho aparentemente mais difícil para poder dizer o seguinte: não são vocês que vão resolver o problema, eu vou resolver o problema. E aí Deus ele escolhe essa família, Manoá e sua esposa, que não podiam ter filhos, mas por conta da bênção de Deus, a esposa de Manoá, ela engravida, ela tem um filho, e esse filho deveria ser cuidado sobre alguns cuidados especiais, por conta da aliança que Deus havia feito com o povo, e por conta da aliança que Deus havia feito com aquela família. O símbolo da aliança, o sinal da aliança, era de que aquele bebê, aquela criança, quando crescesse, não deveria cortar o seu cabelo. Isso não era, na verdade, algum misticismo, alguma coisa dessa natureza, mas é apenas o sinal da aliança que Deus havia feito com aquele homem, no caso Sansão. Sansão, todas as vezes que ele olhava o seu reflexo, ele lembrava que ele era uma pessoa separada por Deus, com um motivo especial, com uma missão especial. Assim como cada um de nós somos separados por Deus para uma missão especial. E eu fico feliz aqui a cada noite quando eu vou ouvindo aqui alguns relatos dos Calebes, algumas aqui que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha pensado, algumas ações interessantes como essa das cartas. Eu achei muito legal, muito interessante, e Deus seja louvado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Diga-se de passagem aqui, abrindo um parênteses no sermão, a moça que está entrevistando aqui, que faz isso muito bem, ela me lembra aquela Fernanda Gentil da Globo, já viu? Ela parece a Fernanda Gentil. Amanhã nós vamos fazer ela vir de peruca loira, tá bom? Para ficar mais parecido ainda. O que acontece é que Sansão ele tinha aquele sinal, e aquele sinal lembrava ele que ele era o escolhido de Deus. Sansão ele cresceu, ele se tornou um jovem, um moço, forte, e quando nós vamos aqui no capítulo 14, a partir do versículo 1, aqui conta um pouquinho do restante da história de Sansão. Aqui no versículo 1 diz o seguinte: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que eu me agrado. Aqui vem contando um pouco da história de Sansão. Sansão ele foi lá para Tímina, fazia parte da terra dos filisteus, e ele viu uma moça bonita lá. Aquela moça agradou ele, e ele decidiu ficar com aquela moça. E é interessante que os pais de Sansão, conversando com ele, falaram assim: Sansão, será que não há nenhuma pessoa da sua parentela, que se você tem um grau de parentesco, era um costume naquela época? Ou de repente uma pessoa que faça parte do povo de Deus, era um outro costume da época também? Uma pessoa que faz parte do povo de Deus, para que você possa escolher por esposa. Você vai ter que escolher dentre de muitas moças e mulheres que tem por aqui. Será que você vai ter que escolher uma mulher que não faz parte do povo de Deus, que ela faz parte do povo inimigo, o povo que nos subjuga, aqueles filisteus incircuncisos? Será que não tem nenhuma outra opção? Mas Sansão, ele escolheu aquela moça porque era dela que ele se agradava. Sabe que eu até entendo Sansão.
Uma vez eu estava fazendo uma viagem com meu pai e nós paramos num posto, lembro-me como se fosse hoje. E quando nós paramos no posto, eu dei uma passadinha ali na loja de conveniências, e na loja de conveniências tinha ali um stand de revistas, e tinha escrito nas revistas, assim, numa das revistas, uma manchetezinha assim, bastante interessante, me chamou a atenção, eu falei assim, vou dar uma olhadinha nesse negócio aqui. O negócio era assim, ó, características que o homem tem que chama a atenção de uma mulher. Falei, interessante esse negócio aqui. Não que eu precise, né? Mas vai que eu possa ajudar alguém nessa circunstância. Características que um homem tem que chama a atenção de uma mulher. E eu peguei e abri ali a revista para poder dar uma olhadinha. E se tem alguém solteiro aqui, por favor, pegue uma caneta ou celular para poder anotar, porque esse negócio funciona. Olha, eu vi um monte de gente desesperada pegando o celular agora. Eu dei uma olhadinha lá e lá estava dizendo assim que a primeira coisa que chama a atenção de um homem... Não, desculpa. Eu sempre me confundo nessa parte. A primeira coisa que chama a atenção de uma mulher em um homem... É isso? Falei certo? Maravilha. Primeira coisa que chama a atenção de uma mulher em um homem, segundo essa pesquisa, que foi feita em um ambiente naturalmente não cristão, mas levando em consideração as moças que fizeram aquela pesquisa, que foram pesquisadas, a primeira coisa que chama a atenção de uma mulher em um homem... Sabe o que é? Alguém imagina? A primeira coisa que chama a atenção de uma mulher em um homem é o bom humor. Primeira coisa, é o bom humor. E até as moças balançando a cabeça. Estou falando para os solteiros, anota, funciona. Primeira coisa que chama a atenção é o bom humor. Diz a pesquisa que as mulheres gostam de estar do lado de um homem que as faça a sorrir. Um homem legal, um homem divertido, um homem assim, interessante e tal. Ó, já tem um ali fazendo propaganda própria, ele está fazendo assim, ó. Anotem aí, mulheres, fiquem de olho aí também. E realmente é uma coisa que funciona, é verdade. Nas minhas andanças por este mundo afora, já percebi que realmente é uma coisa que funciona. Tá certo ou tá errado, mulheres? Primeira coisa que chama a atenção de uma mulher em um homem é o bom humor. Não estou dizendo que a mulher ela vai casar com o cara só porque o cara é um palhaço, não é isso que eu estou dizendo? Mas às vezes um cara é divertido e tal, a pessoa nem conhece, e quando ela vê aquele cara divertido, chama a atenção dela. E essa é uma boa coisa, né? Chamar a atenção de uma mulher é uma boa coisa para quem está solteiro, né? E aí, eu estava continuando lendo ali a pesquisa, e lá estava dizendo que a segunda coisa que chama a atenção de uma mulher em homem, sabe o que é? É o status. Ou seja, não significa que a pessoa precisa ser super, mega importante, mas pelo menos no meio, assim, no meio em que essas pessoas vivem e tal, essa pessoa precisa ser uma pessoa que tem um certo status. Não quer dizer que ela precisa ser uma pessoa importante nesse meio, mas ela no mínimo precisa ser uma pessoa respeitada, uma pessoa que é conhecida pelas pessoas em volta como uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole. As pessoas olham para essa pessoa e pensam bem dessa pessoa. Nenhuma mulher quer ficar do lado de um homem que todo mundo pensa mal dele. Há raras exceções, né? Tem umas moças que parece que escolhem o contrário, né? Todo mundo fala mal do rapaz, é ela atrás dele que a pessoa vai. Mas, em âmbitos gerais, assim, a gente percebe que as mulheres, elas geralmente chamam-se de maneira inconsciente, segundo essa pesquisa, chama a atenção dessas moças, aqueles homens que, de repente, eles são bem respeitados no meio em que elas vivem, né? Então, aí fica uma segunda dica aí, bom ver os homens anotando, é muito bom para vocês também. Eu já não preciso mais, né? Mas olha só, funciona para mim. E segundo essa pesquisa, em terceiro lugar, que chama a atenção de uma mulher em um homem, em terceiro lugar é o dinheiro. Mas os homens já começaram a ficar preocupados, né? Não, e agora vou ficar solteiro mesmo, deixa quieto. Mas, segundo essa pesquisa, não significa que você precisa ter um Camaro amarelo para ser doce igual caramelo, como diz uma música por aí. Mas não está dizendo que você precisa ser rico, ser melhorado, não é nada disso. Mas as moças, segundo essa pesquisa, elas querem ficar ao lado de uma pessoa que as traga segurança. No caso, nesse assunto em específico, uma segurança financeira. Não significa que você precisa ter uma mansão, que você precisa ter um super carro, que você precisa ter um super futuro, não é nada disso. Mas as moças querem ficar ao lado de uma pessoa que as traga segurança. Às vezes, por exemplo, você como estudante, de repente, você fala assim, mas eu não tenho nada, sou um pé rapado, não vou arranjar uma namorada nunca. Mas não é isso. Isso também se aplica às coisas que você pensa para o seu futuro. Se você é aquele cara que gosta de só ficar empinando pipa, não vai dar certo para você. Mas se você é um cara que pensa no futuro, você é um cara que de repente está pensando em estudar, é um cara que gosta de trabalhar,
inconscientemente, segundo essa pesquisa, as moças olham para essas pessoas e percebem que no futuro esse homem ele pode trazer uma certa segurança para essa moça, e isso chama a atenção dessas mulheres, segundo essa pesquisa que foi feita. E em quarto lugar e último lugar, eu sou muito grato a isso, em quarto lugar vem a beleza, em último lugar. Isso aí, os homens respirando aliviado aqui, uns aqui para o campo. Esse quarto lugar, em último lugar, dessas quatro características importantes, aí, segundo essa pesquisa, vem a beleza. Ou seja, é por isso que tem muito homem rico, feio, mas casado, tá vendo? Por causa que beleza vem em último lugar. É por isso que dos que estão casados por aí, você olha para o seu lado aí, você vê um monte de homem feio com mulher bonita. Porque, graças a Deus, fica em último lugar. Olha aqui, ó, tem um pessoal apontando para você, não sei porquê. O rapaz bonito. Homem feio com mulher bonita. Por quê? Porque assim, em último lugar, para a mulher, vem a beleza. Eu fico muito tranquilo, porque eu fui abençoado por conta disso, né? Não tive que precisar da beleza para poder conquistar minha esposa, graças a Deus. E essa é a pesquisa que foi feita. Mas também tem um outro lado, não é verdade? O outro lado da pesquisa vem o lado dos homens, né? É um lado meio cruel. E segundo essa pesquisa, a primeira coisa, lembrando que a pesquisa ela foi feita num ambiente que não é cristão, não é verdade? Talvez no ambiente cristão a primeira coisa que deveria ser vista, né? Essa pessoa ela acredita em Deus e tal, ela tem um relacionamento com Deus e coisas dessa natureza. Mas, segundo essa pesquisa, a coisa que em primeiro lugar chama a atenção dos homens e uma mulher, eu duvido que vocês adivinhem. O que é? Hã? Ah, vocês leram também, né? Vocês leram, eu estou falando aqui que nem um bobo, vocês já leram tudo, né? Primeiro lugar que chama a atenção de um homem em uma mulher é a beleza. E você não precisa ficar preocupada, porque diz uma velha música que toda panela tem a sua tampa, não é verdade? Todo mundo sempre acha uma outra pessoa. Está tudo certo, não tem problema não. Está tudo certo. Primeira coisa que chama a atenção de um homem em uma mulher é a beleza. Em segundo lugar, sabe o que é? Segundo essa pesquisa... Oi? Segundo essa pesquisa que foi feita num ambiente que não é cristão, em segundo lugar, que chama a atenção de um homem e uma mulher, sabe o que é? É a beleza. Em terceiro, a beleza, e em quarto, a beleza. Segundo essa pesquisa, a única coisa que os homens, é mais simples, né? A única coisa que os homens veem nas mulheres é bonita ou não é bonita. Se não é bonita para mim, então não serve para mim. Isso segundo essa pesquisa, que mais uma vez eu repito, não foi feito no ambiente cristão. No nosso ambiente, eu espero que as coisas sejam diferentes, né? E é interessante que essa pesquisa, eu acho que ela foi feita agora, mas ela traz uma realidade de muito tempo atrás. Porque quando nós olhamos aqui para a história de Sansão, Sansão ele pegou, em vez de ouvir os conselhos dos seus pais, e aqui vem uma coisa muito importante, os conselhos dos pais são muito importantes, eles são muito sinceros, são com muito amor. E apesar da gente, às vezes, não concordar com todos os conselhos, a maioria deles estão certos. E quando nós olhamos aqui para a história de Sansão, a gente percebe que os pais dele tinham um conselho para ele. Será que você não tem como escolher um outro tipo de mulher? Essa mulher não serve para você, meu filho. Será que você não pode escolher uma mulher que acredita no Deus verdadeiro? Você vai escolher uma mulher que faz parte do povo inimigo e que nem Deus acredita? Mas o interessante é que Sansão não quis nem saber, porque aquela mulher era bonita, e era dela que ele se agradava, e é justamente isso que o texto vem dizendo. Eu quero essa mulher, porque é dela que eu me agrado. E eu vou trazer uma informação triste para vocês, meus queridos. Não estou falando mais de casamento, não estou falando de namoro, não estou falando nada disso. Estou falando de muitas outras coisas da vida. Pessoas têm sofrido a vida inteira, porque em vez de escolher as coisas que Deus ele oferece para nós, em vez de escolher os caminhos de Deus, em vez de fazer a vontade de Deus, existem pessoas que passam a sua vida inteira sofrendo por tomarem escolhas e decisões baseadas naquilo que o coração agrada. O problema é que a Bíblia é muito clara quando ela diz o seguinte: enganoso é o coração do homem, tão enganoso que é capaz de enganar a gente mesmo. E quantas pessoas têm sofrido a vida inteira porque têm tomado decisões erradas, baseado na sua vontade, baseado naquilo que o seu coração se agrada, em vez de fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Muitas pessoas. E quantas pessoas eu tenho atendido que poderiam ter resolvido os seus problemas se tivessem tomado muitos anos atrás a decisão certa. Não estou falando aqui de namoro, de casamento, não estou falando nada disso. Estou falando de diversas áreas da vida em que nós sabemos qual que é a decisão de Deus, qual que é a vontade de Deus, mas nós escolhemos fazer de maneira diferente. Sansão decidiu ficar com aquela mulher.
Começaram a preparar o casamento, e entre indas e vindas ali, Sansão ele pegou e encontrou no meio do caminho, você conhece a história, ele viajando, ele encontrou no meio do caminho um leão. Aquele leão ele foi atacar a Sansão, mas você conhece a história também. Sansão ele pegou aquele leão, o qual eu fiquei assim admirado quando eu fui pesquisar e descobri que a mordida de um homem normal, de 75 quilos mais ou menos, a minha mordida é mais forte, eu tenho mais de 75, eu tenho 78. E a mordida de um homem assim de 75 quilos mais ou menos, ela tem o peso mais ou menos de 55 quilos. Essa é a força da mordida de um homem, em média, 55 quilos. O equivalente a mais ou menos um saco de cimento. Agora, a mordida de um pitbull, que é um cachorro com uma mordida muito forte, a mordida de um pitbull ela tem uma força de 200 quilos, o equivalente a 4 sacos de cimento. Agora, a força da mordida de um tubarão branco, sabe qual que é? Segundo a informação que eu recebi ali, ela tem 380 quilos a mordida de um tubarão branco. E o estrago, naturalmente, ele é muito grande. Eu nem sei se era tubarão branco, sei que era um tubarão, me desculpe. Mas o estrago muito grande porque os tubarões, eles têm muitos dentes e acaba que ocasiona um estrago muito grande. Mas eu fiquei muito assustado quando eu descobri, e fiquei assim até surpreso, quando eu descobri que a mordida de um leão ela é mais forte do que a mordida de um tubarão. A mordida de um tubarão é de 450 quilos, o equivalente mais ou menos ao peso de um cavalo. O que eu falei? Quê? Ah, desculpa. Bom, vocês estão prestando atenção, estou vendo. A mordida de um leão tem 450 quilos, que é o equivalente ao peso de um cavalo. E sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para a história de Sansão, ali diz que Sansão ele foi atacado por um leão, e aqui vem mostrando a força e o poder que ele tinha, que naturalmente vinha de Deus, e ele pegou aquele leão, como diz a história, e ele rasgou o leão no meio. Sabe o que isso nos mostra? Que Sansão ele era uma pessoa forte, que ele era uma pessoa poderosa, que ele achava que podia de tudo e que nada podia acontecer com ele. Você acha que se ele tivesse medo do leão, ele tinha atacado, ele tinha brigado com o leão? Sair correndo, né? Ou ia dar um outro jeito. Mas o que acontece é que Sansão ele era um homem forte, era um homem poderoso. Ele achava que podia de tudo e que nada podia acontecer com ele. Entre essas indas e vindas, ele passou lá, e você sabe do detalhe, ele viu aquele leão, ele viu lá um favo de mel no leão, e quando ele foi fazer o casamento dele, em meio ao casamento dele, ele pensou em fazer ali, para poder entreter os padrinhos de casamento, ele pensou em fazer o seguinte: olha, eu vou dar para vocês um enigma. Se vocês acertarem o enigma, eu vou dar para vocês 30 vestes festivais. O que seria nos dias de hoje 30 ternos, vamos dizer assim. Agora, se vocês não acertarem o enigma, vocês vão ter que dar para mim 30 vestes festivais. O enigma tinha a ver justamente com aquela experiência que ele havia vivido, e a Bíblia disse que ele não havia contado aquela experiência para ninguém, nem para os seus pais. Passou-se o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e eu já comentei com você que naquela época os casamentos eles duravam praticamente uma semana, e quando passou-se o terceiro, o quarto dia, aqueles homens não conseguiam descobrir qual era o segredo, eles iam perder a aposta, e eles com muita raiva, eles foram até a esposa de Sansão, e elas disseram o seguinte para ela: se você não descobrir qual que é o segredo do enigma, nós vamos tacar fogo na sua casa com a sua família lá dentro. Ela, naturalmente, muito preocupada, foi conversar com Sansão, e as mulheres conseguem o que elas querem, não é verdade? Sansão, será que você não pode me contar o segredo do enigma? E Sansão ele vai lá e conta o segredo do enigma para ela. E ela vai lá e conta, naturalmente por conta de medo de perder a sua família, ela conta para os padrinhos do casamento. E quando chega no último dia, os homens viram para Sansão e falam o seguinte: o que é que pode ter mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Aqueles homens haviam vencido o desafio de Sansão, mas Sansão ele havia percebido que eles só conseguiram descobrir porque a esposa dele havia contado para eles. Sabe o que Sansão fez naquele dia? Ele pegou e saiu, ele matou 30 homens com suas próprias mãos, ele arrancou as roupas desses homens e falou assim: está aqui o pagamento da minha dívida. Sabe por que Sansão teve a condição de matar 30 homens com suas próprias mãos naquela noite? Porque Sansão era um homem forte, era um homem poderoso, é um homem que achava que podia de tudo e que nada podia acontecer com ele. Sansão ele foi embora para sua casa, e caso você não saiba, se você ler esse texto, você vai perceber que ele é um pouco confuso, porque depois de um tempo ele vai ver a sua esposa, e isso não faz muito sentido, a menos que você entenda que naquela época haviam vários tipos de casamento. E dentre os tipos de casamento que haviam naquela época, um dos tipos funcionava mais ou menos da seguinte maneira: ele casava com a esposa, mas eles não moravam com a esposa.
E ele voltava e continuava na sua casa, na sua terra. E de vez em quando ele vinha visitar a esposa, passar um tempo com a esposa, e tinha por costume também, naquela época, trazer um novilho, um cabrito, alguma coisa, para que eles pudessem, junto com a família da esposa, se alimentar ao longo daqueles dias. Mas ele não morava com a esposa. Quando a gente vê o texto, Sansão, depois de algum tempo, nesse estilo de casamento, que era um dos tipos daquele tempo, ele pega e volta para sua casa, depois do casamento, fica lá algum tempo, e depois ele volta para poder ver a sua esposa. E quando ele vai ver a sua esposa, ele chega lá, e quando ele vai entrar na casa, o pai dela não deixa ele entrar. E ele pergunta, mas por que eu não posso entrar na casa da minha esposa? E o pai dela diz o seguinte, Sansão, você saiu tão bravo daqui, que a gente imaginou que você nunca mais ia voltar. Então, para ela não ficar sozinha, nós demos ela por esposa para um dos seus padrinhos. Sansão, naturalmente, não gostou nada daquela história, ele ficou muito bravo, e ele saiu naquele dia, e ele caçou 300 raposas, amarrou as raposas pela cauda, ele ateou o fogo nas raposas, e as raposas saíram correndo em toda a região dos filisteus, queimando toda a lavoura e queimando todos os alimentos e todas as plantações dos filisteus. Imagina só você, um homem capaz de caçar 300 raposas com as suas próprias mãos? Sabe por que Sansão conseguia fazer isso? Porque Sansão era um homem forte, Sansão era um homem poderoso, um homem que achava que podia fazer de tudo e que nada podia acontecer com ele. Ele voltou para a sua casa, se escondeu numa caverna, o povo filisteu veio atrás dele, chegaram na cidade dele e disseram o seguinte, se vocês não trouxerem para nós Sansão, nós vamos tacar fogo e atear e destruir a cidade de vocês toda. Aqueles homens sabiam onde estavam Sansão, mas sabiam que não conseguiriam pegá-lo. Eles foram até Sansão, contaram a situação. Sansão, você precisa se entregar, senão eles vão destruir a nossa cidade. Sansão pergunta, vocês prometem que não vão fazer nada comigo? Eu não quero brigar com vocês. Não, a gente só vai amarrar você e entregar você para eles. E foi isso que eles fizeram. Amarraram Sansão com cordas novas, eles levaram Sansão até os filisteus e entregaram. E aí eles começaram aquela viagem de volta para a terra dos filisteus. E quando estava no meio da viagem, Sansão ele pega e olha uma queixada de jumento. E ele arrebenta aquelas cordas novas, como se fossem fios de estopa queimado. Ele agarra aquela queixada de jumento e naquele dia, Sansão mata 1000 homens, mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. E ele começa a sair, cantarolar e diz o seguinte, com uma queixada de jumento eu feri 1000 pessoas. Quando você pega o texto em hebraico e você tenta entender o trocadilho que na verdade ele estava querendo fazer ali, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, com uma queixada de jumento eu os tornei jumentos. Sabe por que Sansão matou 1000 homens naquele dia? Porque Sansão era forte, porque ele era poderoso, porque ele achava que podia de tudo, que nada podia acontecer com ele. Sansão teve outras aventuras. Numa outra oportunidade, ele foi lá na terra dos filisteus, sabendo que os filisteus queriam acabar com ele. Ele passou a noite inteira com prostitutas. E no final do dia, quando ele saiu, os filisteus tentaram pegar ele. Ele, além de acabar com a raça dos filisteus naquele dia, ele pega os portões daquela cidade, que eram mais ou menos do tamanho dessa igreja. Ele coloca os dois nas costas. E segundo a história, ele leva para o monte mais próximo, deixa lá. E fala assim, ó, agora depois vocês podem ir lá buscar. Esse era Sansão, ele era forte, ele era poderoso, ele achava que podia de tudo e que nada podia acontecer com ele. Até que um dia ele conheceu uma mulher chamada Dalila, e você sabe a história. Aquela mulher, ele começa a se relacionar com ela, ele começa a viver com ela, e ele pega, quer dizer, os filisteus, eles vendo aquela situação, eles conversam com Dalila e falam o seguinte, Dalila, se você descobrir qual que é o segredo da força de Sansão, nós vamos dar cada um de nós 30 ciclos de prata para vocês. Esses eram os príncipes filisteus. Aquela mulher, ludibriada pelo valor daquela quantidade de dinheiro, o que seria alguns milhões nos dias de hoje, ela pega e começa a conversar com Sansão e fala assim, Sansão, me conta o segredo da sua força. Qual que é o segredo da sua força? Sansão vira para ela e fala assim, ó, se você me amarrar com tendões frescos, eu perco toda a minha força. E ele vai dormir, e quando ele vai dormir, em uma das noites que ele está dormindo, aquela mulher pega tendões frescos, amarra os tendões frescos de Sansão, e ela pega e chama os filisteus, e quando os filisteus estão entrando na casa, ela diz, Sansão, os filisteus estão aqui, e Sansão pega e arrebenta com tudo, arrebenta com os tendões frescos, e arrebenta com os filisteus também. Aquela mulher, dias depois, ela vem conversar com Sansão, com muita chateação, e diz o seguinte, Sansão, você mentiu para mim.
Você me contou que eram os tendões frescos, mas a gente já percebeu que isso não funciona com você. Qual que é o segredo da sua força? E mais uma vez ele conta uma outra mentira e pede para ele amarrar ele de uma outra maneira. E mais uma vez aquilo acontece. E mais uma vez ele destrói tudo e mostra que aqui a fonte do poder dele não era aquela. Ainda numa terceira vez, Sansão, já chegando um pouco mais próximo daquilo que era a realidade, ele diz que deveria pegar um tear, fazer tranças no seu cabelo, e aquela mulher ela vai fazendo isso com Sansão, e a gente vai percebendo que, além de tudo, Sansão tinha um sono muito pesado, não é? Afinal de contas, a mulher fazia o que queria e o homem ficava dormindo. Ela chama os filisteus, ele destrói o tear, ele arrebenta com as tranças, e ele pega, e mais uma vez ele acaba com os filisteus naquela noite. E mais uma vez Dalila encontra Sansão e diz o seguinte: Sansão, você mentiu para mim mais uma vez? Você não vai contar para mim a verdade? E aí ele pega e fala o seguinte: olha, se você cortar o meu cabelo, se você raspar a minha cabeça, eu perco toda a minha força. E pela quarta vez, aquela mulher tentou, raspou a cabeça de Sansão. E quando Sansão acordou, ele acordou totalmente sem força. Não porque a força estava no cabelo, mas porque o cabelo era o sinal da aliança que ele tinha com Deus, que ele já estava quebrando há muito tempo. Aqueles homens pegam Sansão, eles levam para um lugar onde havia um moinho de trigo. Eles furam os olhos de Sansão e eles colocam Sansão para ficar moendo o trigo. Sabe quem é que moía o trigo? Moía o boi e os jumentos. E aquele Sansão, que com uma queixada do jumento, achava que tinha tornado 1000 homens como um jumento, agora ele estava no lugar do jumento, fazendo aquilo ali, que era o trabalho do jumento fazer. Meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido jovem, eu queria dizer uma coisa para você. Se você parar para pensar nessa história, ela não faz muito sentido, não. Afinal de contas, Sansão ele pegou e contou o segredo da sua força a primeira vez, ele contou uma mentira, e justamente no momento em que os filisteus chegam, é justamente por coincidência o momento em que a sua esposa, ela faz o teste com ele. Aí ele pega e conta uma segunda vez, e justamente no momento em que ela está fazendo o teste, por coincidência mais uma vez, os filisteus aparecem. E pela terceira vez, quando ela está fazendo o teste, os filisteus aparecem mais uma vez. E você, com certeza, já deve ter percebido o que é que está acontecendo, não é? Se você estivesse no lugar do Sansão, você acha que você não tinha entendido o que é que estava acontecendo? Precisa ser um gênio para isso? Será que Sansão também não havia aprendido, não havia percebido o que estava acontecendo? Com toda certeza sim, sabe por quê? Porque quando nós vamos ler o livro Patriarcas e Profetas, que conta a história de Sansão, Ellen White comenta que Sansão já havia entendido o que estava acontecendo. Mas ele estava tratando toda aquela situação com simples gracejo. Traduzindo, Sansão estava brincando com a situação, assim como muitas pessoas têm brincado com o pecado. Sansão estava brincando com o pecado ao longo de toda a sua vida. E Sansão era forte, era poderoso, achava que podia de tudo e que nada podia com ele. E o que aconteceu é que ele começou a desenvolver dentro do seu coração uma confiança muito grande. A confiança que ele deveria depositar em Deus, ele começou a depositar nele mesmo. O mesmo erro que há milhares de anos atrás, Satanás também cometeu. Imagina só o tamanho da bobeira de Satanás. Eu vou ser Deus. Eu vou ter o trono. Como ele faria isso? Sendo que o dono do poder e de todas as coisas, sendo que o poder que ele tinha vinha do próprio Deus. E a gente começa a perceber como que o pecado tem condições de secar a nossa mente. E secaram nossos olhos, assim como Sansão, ao final da sua história, teve os seus olhos cegados também. Sansão se achava forte, se achava poderoso, achava que podia de tudo e que nada podia acontecer com ele. Ele começou a confiar nele em vez de confiar em Deus. Ele, por algum momento, ele começou a achar que a força não vinha mais de Deus. E aquela força havia estado com ele por tanto tempo, por tantos anos, que ele achou que nada mais podia tirar aquela força dele. E é justamente por isso que ele contou. É claro que ele sabia que se ele contasse para aquela mulher faria o teste pela quarta vez, como fez outras vezes. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava apenas brincando com a situação. Porque com certeza ele deve ter pensado, mesmo que ela venha raspar a minha cabeça, nada vai acontecer comigo, porque eu sou forte, porque eu sou poderoso, porque eu posso de tudo e nada pode acontecer comigo. E quantos jovens, quantas pessoas têm quebrado a sua cara? Quantos jovens e quantas pessoas têm entrado por caminhos terríveis, porque acham que são fortes, que são poderosos, que pode de tudo e que nada pode acontecer conosco. Essa é uma característica dos jovens, se achar forte.
Conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai começando a ter medo de coisas que a gente não tinha antigamente, né? Você acredita que quando eu tinha 18, 19 anos, eu ficava andando com 160, 180 quilômetros no carro, na estrada? Hoje em dia eu não tenho coragem de andar 120 quase. Morro de medo. Vai que eu bato o carro. Mas quando a gente é jovem, a gente acha que a gente é forte, que a gente é poderoso, que a gente pode tudo, que nada vai acontecer com a gente. A gente vai para lugares que a gente não deveria ir, a gente anda em lugares que a gente não deveria estar, a gente experimenta coisas que nós não deveríamos experimentar. E o interessante é que todos esses detalhes e ensinamentos, eles já estão escritos na Bíblia. Só que tem muitas pessoas que, por conta da confiança, que começam a adquirir em si próprios, em vez de seguir o caminho que Deus está planejando, em vez de seguir a vontade de Deus, assim como no início da história de Sansão, começam a fazer aquilo que o seu coração se agrada. Existem pessoas que têm tomado decisões espirituais na sua vida, não baseado na Bíblia, mas estão tomando decisões espirituais baseados no eu acho. Eu acho isso, eu acho que aquilo. Eu acho que isso aqui não tem problema não. E tem pessoas que têm colocado em risco a coisa mais importante da vida, que é a salvação. E eu quero dizer para vocês, meus queridos jovens, amigos e irmãos dessa igreja, vale a pena ser salvo, custe o que custar. Mas tem pessoas que têm vendido a sua salvação por preços muito baixos. Sansão quase vendeu a dele por um corte de cabelo. E tem muitas pessoas que têm vendido a sua salvação por preços muito baixos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Muitos jovens vêm conversar comigo, e eu adoro quando vêm conversar comigo, eu adoro quando me vêm me perguntar. O duro é quando não pergunta, quando vai tomando decisão. Pastor, você acha que Deus vai tirar uma pessoa do céu só por causa disso? Não, não é por causa disso não, é por causa da rebelião que isso significa. Isso é apenas um detalhe, mas isso revela uma rebelião no coração de não querer fazer a vontade de Deus. Muitos jovens vêm perguntar para mim e falam assim, você acha que não? Não, eu acho que não, pastor. Baseado em que texto bíblico? Não, pastor, eu só acho. E tem pessoas que estão perdendo a salvação por causa do eu acho. Nós precisamos conhecer mais a Bíblia. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer mais a vontade de Deus e parar de acreditar no eu acho. Porque quando a gente acredita no eu acho, a gente está acreditando na nossa força. E quando a gente começa a falar eu acho, sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente se coloca no mesmo lugar de Deus. Você acha que Deus vai tirar uma pessoa do céu por causa disso? Eu não tiraria. Deus é melhor que eu. Só que o problema é que a gente tem uma grande confusão quando a gente faz isso. Porque nós podemos até ser bondosos de coração, mas nós não somos justos como Deus é. E eu repito mais uma vez, quantas pessoas têm vendido a salvação por detalhes muito pequenininhos que poderiam ser evitados. Sansão estava brincando com o pecado, assim como muitas pessoas vivem a sua vida espiritual brincando com o pecado, porque acham que o pecado não vai pegar eles, porque acham que o pecado não vai atrapalhar eles. Sansão se achava forte, se achava poderoso, achava que tudo podia fazer e que nada podia com ele. Mas eu quero dizer para você, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido jovem, que nós podemos ser sim fortes e poderosos, mas única e exclusivamente se nós mantermos firme a nossa aliança com Deus. E foi justamente isso que Sansão jogou fora. Graças a Deus nós conhecemos a história de Sansão, e nós vemos que ele teve uma outra oportunidade, e ele teve a oportunidade de se arrepender. Mas quantos de nós teremos uma oportunidade segunda como a oportunidade de Sansão? Temos passado tempo, temos passado dias, temos tomado decisões baseadas nas coisas que a gente gosta, baseadas na influência dos nossos amigos, sendo que nós que deveríamos influenciar, temos ido a lugares que não deveríamos ir, temos vestido de maneira que não deveríamos vestir, e dentro de muitos outros detalhes que eu poderia falar para vocês aqui. E não estou sendo Caxias nem mega tradicional, estou apenas falando aquilo que a Bíblia de Deus pede para eu falar para cada um de vocês. Meus queridos, nós podemos sim ser fortes e poderosos, mas única e exclusivamente através do poder de Deus. Quando a gente não anda no caminho de Deus, a gente é fraco, mas se acha forte. Seja forte, seja poderoso. Com certeza nada vai poder acontecer com você se você estiver ao lado de Deus. Se a sua aliança for renovada com Deus todos os dias, em todas as oportunidades. Que Deus abençoe você e que você nunca seja fraco. Você sempre seja forte, mas seja forte através do poder de Deus. Amém. Queria convidar todos vocês a se colocarem em pé. Vamos finalizar esse culto com uma oração.
Querido Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente, porque viemos à tua santa casa de oração mais essa noite, Pai. Queremos te agradecer pelas lindas e maravilhosas histórias e ensinamentos que nós podemos aprender através da sua palavra. Queremos agradecer pela maneira como o seu Santo Espírito, ele trabalha no nosso coração. Mas nesse momento gostaríamos de pedir que ele continue trabalhando de maneira ainda mais intensa, para que nós possamos entender que a única força que podemos ter é através do seu poder e através da sua força. Nos ajude. Muitos têm renegociado a sua fé, muitos têm renegociado os seus princípios, baseado no eu acho. Muitas pessoas têm brincado de pecar e por conta disso, têm vendido a sua salvação por preços muito baratos. Mas gostaríamos de pedir que o Senhor abençoe a nossa vida de maneira poderosa, para que a gente nunca negocie a nossa salvação, para que a gente nunca venda a nossa salvação, e que, acima de tudo, a gente se alegre e seja feliz fazendo a sua vontade. Abençoe a cada uma das pessoas que aqui está. Abençoe o retorno para a nossa casa. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma boa noite a todos vocês. Nos vemos amanhã. Obrigado, pastor Gustavo. Só lembrando o seguinte, você conhece alguém, um amigo, convide para estar aqui essa semana. De repente um jovem, alguém que está afastado. Às vezes a gente se acomoda, a gente pensa, a pessoa não vai aceitar, tal. Gente, Deus pode todas as coisas. Ore antes, mas convide alguém, procure trazer mais alguém. E lembre-se que na sexta-feira nós teremos uma santa ceia com um lava-pés antes, a partir das 19 horas. Deus seja com você, uma boa noite a todos.